Fala galera, beleza? Eu sou o JC, esse canal é o JC Family e nós estamos no quadro Pergunte ao Advogado de Imigração. Doutor Daniel Toledo, amigão nosso aí, tudo bom com o senhor? Hoje a gente vai mandar uma pergunta aí bem fácil de ser feita, né? Mas eu não sei se ela é fácil de ser respondida, tá, Daniel? Mas segura aí. A gente tem essa seguinte pergunta aqui para o senhor hoje. A reforma imigratória vai sair? Eita, até eu quero saber essa resposta, doutor Daniel Toledo. Um abração aí para você, tá tudo de bom. A gente aguarda aqui a sua resposta, tá? É nóis. Meu caro amigo JC, um abração a você, ao pessoal do seu canal, seus inscritos, que mandam muitas perguntas pra gente aqui também. Muito obrigado. Já quero deixar, antes de responder a sua pergunta, que é extremamente importante sobre esse assunto de imigração, que as pessoas têm muito perguntado sobre a reforma. Quero desejar a todos aí um Feliz Natal. Já foi o Natal, mas eu quero deixar meu abraço de Feliz Natal e desejar a todos vocês um excelente 2022 com muitas bênçãos, muita paz e que Deus abençoe a todo mundo. Vamos lá então para essa pergunta que com certeza tem aí feito muita gente perder a noite de sono na expectativa do que pode vir a acontecer. Eu acho que o mais importante é a gente entender como as coisas funcionam, né? Existe aí um ditado, meu pai sempre falava esse. Primeiro, você dá raiz às pessoas, depois você dá asas a essas pessoas. Ou seja, primeiro põe o pé no chão, entende o que está acontecendo, depois você vai sonhar, planejar dentro daquilo que você tem como realidade sólida para que você mantenha sempre os seus pés no chão. Então vamos tentar entender o que aconteceu. Primeiro, nós vínhamos de um governo extremamente autoritário, mas dentro da forma de condução dele, o presidente Trump fez muita coisa pelos Estados Unidos na área econômica. Na área imigratória, eu digo para vocês aí que de longe, ele foi um dos presidentes americanos que mais bagunçou o meio de campo. Ele foi o que mais deportou? Não foi. Se vocês forem olhar o que foi feito internamente para bagunçar a estrutura imigratória, ele foi um dos que mais fez, né? Tanto na área de processamento, como na não liberação de verba. Houve até um descaso com a USCIS proposital na questão financeira para que as pessoas recebessem aí, tivessem que demitir ao invés de contratar novas pessoas. Houve aí um relaxamento nessa questão em detrimento disso, né, para que pudesse aí ter verbo para construir o muro e uma série de outras coisas. O muro é importante? Eu não gosto de muros para dividir nações, né? Eu acho que a gente hoje vive num mundo em que ele poderia ser um pouco diferente, mas dada a realidade de cada uma das sociedades e culturas que existem tão diferentes, tão conflitantes às vezes até em vários lugares do mundo, é importante você ter aí sim uma barreira de contenção, porque senão você acaba poluindo um país e trazendo os problemas de um outro para dentro daquele que hoje algumas coisas funcionam. Os Estados Unidos é o único país do mundo em que as coisas funcionam? Não. Existem vários outros países que deram super certo, continuam super bem, países bem menores, países até um GDP bem menor, mas você vê que esses países deram certo por causa de cultura. Posso até gravar um outro vídeo aí com vocês explicando por que a cultura brasileira trava tanto o nosso país. Dada essa informação, vamos lá. O Biden, ele viu que a comunidade, a sociedade americana, né, os americanos que são basicamente originalmente descendentes de imigrantes, né, se a gente for olhar aí na época da colonização, depois na época das guerras internas, dos conflitos internos, tem muito imigrante no sangue americano. Os Estados Unidos foi um país construído por imigrantes. E eu não estou falando daquele imigrante que veio ilegalmente, montou um negocinho ou foi trabalhar na construção. Não, eu estou falando lá de 1700 e tralalá, tá? Até mais. Então, eu tô dizendo assim, bem lá para trás, onde houve sim uma grande imigração para dentro dos Estados Unidos. E quando a gente fala nisso, a gente tem que entender que os Estados Unidos, eles são contra imigrantes, mas eles são a favor ao mesmo tempo, né? A gente tem aí uma parte que é contra e uma parte que é a favor, porque nós temos muito descendente de imigrante dentro dos Estados Unidos. E esse foi o mote de campanha do presidente Joe Biden.
e da Kamala Harris. Quando houve essa promessa de nós vamos regularizar, nós vamos regularizar, nós vamos regularizar, se você for lá no meu canal, você vai ver que tem vídeos, pelo menos uns 2 ou 3, onde eu digo que não vai ser bem assim. A gente vê uma série de promessas aí na internet e pessoas criando expectativa. Eu fiz, inclusive, um vídeo falando sobre essa questão de expectativa, porque eu acho que a expectativa é algo que mais trai o ser humano, né? Porque tira o seu pé do chão, tira a sua raiz do chão, ela faz com que você sonhe lá em cima e fique esperando algo e se planejando e às vezes até se sacrificando mais para esperar um resultado que esse resultado, logicamente, ele não vai acontecer. E quando a gente fala, né, nessa questão das promessas de campanha dos democratas, a gente vê nitidamente que muitas coisas são impossíveis de acontecer. Não só porque elas não vão passar no Congresso, e agora deve ter gente falando assim, poxa, Daniel, mas os democratas têm a maioria do Congresso? Não tem. Porque, na verdade, o fato dele ser democrata não quer dizer que ele vai votar a favor de absolutamente tudo. É só você ver essa questão das armas, onde você tem republicanos votando contra a arma, e você tem democratas votando contra essa questão da imigração. Então, quer dizer, o fato dele ser democrata ou republicano não quer dizer que ele vai votar sempre com democratas ou republicanos. Quer dizer que ele tem ali a linha de voto dele, mas ele tem também o direito de votar contra se a convicção dele e se o eleitorado dele for contra. Então, nós temos essa questão aqui dentro dos Estados Unidos que é importante as pessoas entenderem. A questão imigratória, ela depende de muitos outros pontos, né? Principalmente quando você fala, vou falar de uma forma bem simples para as pessoas entenderem, não é exatamente assim, mas é mais ou menos assim. Quando existe alguma coisa que não vai gerar nenhum ônus para o cofre público, não vai gerar nenhuma obrigação para o governo, vai ser simplesmente a concessão de uma coisa que não vai trazer nenhuma outra consequência para o país, o presidente pode ali, ele mesmo, simplesmente canetar e resolvido o problema. Mas quando envolve outras questões, precisa ser votado e precisa passar pelo Congresso. Existe um quórum mínimo de aprovação dentro do Congresso, nas duas casas. E às vezes existe até votação dupla. Então, quer dizer, nós temos aí a necessidade de aprovação de algumas coisas, principalmente com relação a essa questão da imigração. Aí vamos dividir, né? A legalização de algumas pessoas e a legalização dos Dreamers. Legalização dos Dreamers, eu acho que deve acontecer. Tá? E eu acho que ela deve acontecer por volta do final do ano que vem, alguma coisa por aí assim, talvez um pouquinho mais. Por quê? Porque não tem como o presidente Biden ou a Kamala se recandidatarem à reeleição se eles não fizerem alguma coisa pela imigração. Não tem, esquece, eles vão perder de cara. Talvez eles percam até internamente dentro do partido. Se eles não fizerem isso, isso aí foi uma proposta de campanha. Isso foi uma promessa de campanha. Se eles não fizerem esse tipo de aprovação, se eles não fizerem esse tipo de situação, a chance deles não conseguirem ser reeleitos é imensa. Então, eles vão ter que aprovar alguma coisa. Mesmo que seja uma água com açúcar, eles vão ter que aprovar alguma coisa. E eu acho que eles vão por esse lado dos Dreamers. O que é uma grande vitória, vamos dizer assim, né? Eu conheço alguns Dreamers, são aquelas pessoas que vieram quando crianças para dentro dos Estados Unidos, eles ficam vão renovando autorização de trabalho, viaja, autorização de trabalho, viaja, autorização, e vão nessa, e vão cozinhando o galo deles, e eles ficam sem saber o que eles fazem. E muitos dos Dreamers nem sequer falam outras línguas que não sejam inglês. Eles estudaram dentro dos Estados Unidos, eles se formaram dentro dos Estados Unidos, e se eles forem deportados para o país deles, eles não vão ter profissão, não vão saber falar a língua, eles estão ferrados. É por uma questão humanitária que precisa realmente resolver essa questão dos Dreamers, né? Então eu acho que eles vão usar isso mais próximo da reeleição, porque eles já perceberam que regularizar 11 milhões de indocumentados vai ser algo insano de se passar dentro do Congresso. Não acho que vai acontecer, e eu acho que ele vai usar a regularização dos Dreamers para se reeleger e vai usar de novo a regularização dos indocumentados para uma reeleição, uma promessa de campanha de reeleição. Já conseguimos aqui a água com açúcar, vamos agora juntos que nós vamos conseguir o resto e vamos regularizar todo mundo. E eu tenho certeza que muita gente vai cair nessa, vai acreditar nessa, porque não é tão simples assim, e principalmente no momento pós-pandemia, onde os Estados Unidos precisam de trabalhadores. Mas não é que ele precisa de trabalhadores
porque não tem trabalhadores. Ele precisa de trabalhadores porque o americano não está querendo trabalhar. Então, essa é a realidade. Na hora que cair a ficha dessa gente toda e começar a apertar o cerco e o cinto, meu pai sempre dizia, né? Quando a água bate no lombo do burro, ele aprende a nadar rapidinho. E vai ser o que vai acontecer. Na hora que essas pessoas passarem o primeiro aperto, numa crise que eu acredito que deve estar prestes a acontecer aí mundial, essas pessoas vão ter que voltar ao mercado de trabalho e vão ter que fazer qualquer coisa. Na hora que essas pessoas voltarem, nós vamos ver aí uma enxurrada de oferta de trabalhadores e uma escassez de trabalho, porque vão estar todas as vagas preenchidas. E aí vai ser muito difícil aprovar qualquer coisa dentro da imigração, porque vai ter aí uma superpopulação de trabalhadores que não é interessante você trazer mais gente para dentro do país em detrimento aí o excesso de oferta, faz com que os valores caiam. Então, quer dizer, o valor do salário pode cair bastante, eles não vão querer trazer novos imigrantes para dentro, não vão querer nem regularizar alguns outros. Então, respondendo aí a pergunta de vocês, pode ser que a gente esteja aí numa iminência de solucionar essa questão dos Dreamers, mas eu acho que a gente ainda está longe de falar aí numa regularização de 11 milhões de imigrantes indocumentados. Certo? JC, um grande abraço para você, um grande abraço a todos aí do seu canal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Contem sempre com a gente aqui. Fiquem com Deus. O que tiverem de perguntas, deixem aqui. A gente vai tentando responder para vocês. Obrigado.